Voltamos. Cadê a Carol? Vamos torcer para a Carol poder estar ao vivo. Queria tanto que vocês pudessem vê-la, né? Carol é uma pessoa tão legal, tão pra cima. Ai, vamos ver, Carol, torcendo. Vamos ver. Essa internet tá de sacanagem com a gente. E Carol, agora? vamos Tô aparecendo conversando. aí? Tá nada. Pra mim, não. Não sei se pro pessoal. Sério? Gente! Mas então nós estávamos falando de aprendizagem, né? E aí estávamos falando. Pessoal, ela tá aparecendo para vocês? Poxa. Nossa, primeira vez que eu faço uma live que a pessoa não aparece. Não, e pior que pra mim tá aparecendo. Eu tô aqui me achando, né? Viu? O pessoal também tá falando que não tá aparecendo. Ai, Bem, mas meu vamos lá, Deus. vamos conversando. E aí, pessoal, a gente estava falando com a Carol mais cedo e ela estava falando então da aprendizagem, falando que essas várias vivências são extremamente importantes, né, para a criança, falando que a gente precisa diminuir um pouco as expectativas, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Falamos também de que cada família tem sua realidade, cada escola tem sua realidade, claro, principalmente a diferença entre a escola pública e a escola privada. E agora eu queria deixar isso no ar, Carol, e aí queria saber de você. Aprender a aprender. Tem como aprender a aprender? Olha, eu acho que esse é o grande desafio do processo de ensino-aprendizagem. Aprender a aprender. Porque geralmente a escola não ensina o aluno a estudar, por exemplo. Né? Cada um tem que criar a sua rotina e geralmente as pessoas não sabem como fazer isso. Isso é uma coisa que eu sempre preciso. Costuma ser o meu primeiro encontro, né? Com as famílias que vêm me procurar, porque principalmente a partir do Fundamental 2, né? Que é o sexto ano, não tem mais como não ter o estudo diário, né? Não tem mais como você estudar só na véspera da prova. É uma coisa assim que vai prejudicar a criança em algum momento, né? Até porque a escola tradicional ela é baseada no resultado, né? Na performance. Então, aquele perfil assim do aluno de estuda na véspera da prova, estuda para passar, até por uma questão de autoestima, isso tem uma hora que vai ser prejudicial, né? E não é um aprendizado assim muito legal para a vida, né? Então eu acho que aprender a aprender é assim a coisa mais importante que se deve fazer. Em E qualquer a função área, da para qualquer escola, Carol, idade. desculpa te cortar, Claro, fala. é função da escola ensinar a aprender? Olha, em geral, a escola tradicional, a função dela, né, como a gente vê, né, é fornecer conteúdo, né? É aquela educação que é encher um balde. E, assim, não tem como, na prática, a escola ensinar para cada um do jeitinho que aquela pessoa aprende melhor, porque existem vários tipos de inteligência, né? Uma teoria, por exemplo, do Howard Gardner, são 7, se não me engano. Cada um tem a inteligência mais para a área da música, né? A área mais para a comunicação. E, além disso, tem a forma como cada um aprende melhor. Recentemente, semana passada, numa aula que eu estava assistindo, da Liz Kimura, que está aqui assistindo essa live, ela estava falando justamente sobre isso, né? O nosso tempo de atenção numa aula, por exemplo, né? Que ele, depois de alguns minutos, a sua atenção vai diminuindo, né? E continua diminuindo. Por isso que precisa fazer um intervalo, né? Geralmente, quando chega no Fundamental 2, as aulas têm 45, 50 minutos, faz um pequeno intervalo, ou mesmo a troca de professor, né?
já tem esse papel, embora às vezes assim seja muito rápido, né? Mas as crianças levantarem, bebe uma água, levanta o braço, enfim. Porque o ensino tradicional, ele é muito... usa poucas ferramentas, né? Existem estudos, inclusive, que apontam que você ouvir uma pessoa falar é uma das formas menos eficazes de você aprender alguma coisa, né? E é a forma que a escola tradicional mais usa. Então você vê assim que não é exatamente um problema com o aluno, né? Eu recebo, assim, costumo receber aqui crianças, aí a mãe vem com uma pastinha. Olha, Carol, aqui tem o laudo da fono, o laudo de não sei quem, o laudo de não sei quem, mas ninguém consegue descobrir. Não sei... Aí eu falo assim, tá, guarda a pastinha, cadê? Cadê a criança? Traz a criança. Eu preciso conhecê-la, porque eu tenho o privilégio de olhar só para ela. A professora na escola não pode fazer isso. Ela olha para 20, 30, 40, né? Meu pai dá aula no estado, tem 40 e tantos na sala. E é muito difícil. E se você não diversifica a forma que você dá a sua aula também, né? E até às vezes as escolas não dão esse espaço para o professor. Você pode olhar no YouTube aí, tem professor que é um showman e showwoman, né? As aulas são um espetáculo, mas você não vê isso. Aí tem um professor desse em uma escola lá, não sei aonde, né? Mas o ensino tradicional, ele vai na contramão não só das inteligências múltiplas, né? Que é essa teoria que eu mencionei do Howard Gardner, depois posso até botar por escrito aí quem se interessar, mas também não trabalha, por exemplo, a questão da inteligência emocional, que é muito importante nos dias de hoje, e se tornou muito mais importante do que o conteúdo que você tem, né? Uma pessoa que sabe muito de um assunto, mas se ela não sabe como lidar com uma equipe, ela não sabe o que fazer no momento de imprevisto, né? Ela não sabe conduzir um projeto, uma atividade em campo, enfim, não adianta nada seu sabichão, né? Acabou a época do sabe-tudo, o especialista, né? Porque o especialista ele vai ficando tão restrito que ele acaba ficando isolado, né? Claro que você vai se especializar na sua área, não estou falando isso, mas não vou dizer nem o mercado de trabalho, porque aí eu estaria falando de uma coisa muito ampla, mas dentro da escola é só um tipo de perfil, e aí eu estou falando da escola tradicional, né? Não estou incluindo aqui, por exemplo, uma escola, eu diria, audaciosa, né? Como uma escola Waldorf, que é totalmente assim, fora do sistema, né? Não estou falando disso, estou falando da escola tradicional, 30 crianças sentadas na sala, enfileiradinhas, uma olhando para a nuca da outra, né? O professor lá na sala falando e pedindo silêncio e ninguém prestando atenção. E aí, assim, chega para mim o aluno e a mãe fala assim, ele não presta atenção na aula. Mas se tem 30 pessoas na sala e o professor precisa pedir silêncio, cala a boca, blá, 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 talvez a aula não esteja interessante, né? Acho que é um momento, assim, de reflexão. É verdade. E eu acho que é aí que a gente está num momento, assim, importante para as escolas. É um momento de que as escolas estão sendo obrigadas a se atualizar, a se modificar. Não pode mais mandar para casa aquela folhinha que tinha na prova, que é só completar a lacuna, porque aí a criança vai abrir o livro, vai olhar a frase e vai completar a lacuna. Grande avaliação, não adiantou nada, né? Então, está sendo um momento de reestruturação, uma reestruturação que já deveria ter sido feita, porque esse modelo é da década de 30, né? Nossos filhos, cada um tem uma tela em casa, deve ser por isso que a minha internet está desse jeito, né? Porque tá todo mundo aqui em casa me assistindo. Com certeza. Sobrecarregando meu Wi-Fi. Manda todo mundo sair da internet, aí no instantinho você aparece. Manda todo mundo colocar em modo avião. Não é? Carol, mas assim, quando a gente fala em aprendizagem e fala desse modelo tradicional de escola, a gente sabe que a gente tem muito ainda a avançar, principalmente aqui no nosso país, né? E aí a gente tem a questão da formação do professor e também da liberdade que a escola dá a esse professor de experimentar novas abordagens, né? E a Camila estava falando aqui, são muitas as aptidões, né? Tem criança que vai ter
uma possibilidade de aprender mais visual, outra mais auditiva, né? Perfeito. Então, é muito difícil a gente tentar encaixar todo mundo no mesmo formatinho, né? Nesse modelo de escola tradicional. É e aí, impossível. Quando você vem... Não é nem quando difícil, você vem não. nessa... É impossível. Pois é, impossível. E quando você vem, né, num formato de aula online, você parece que torna isso mais escancarado. As potencialidades das dificuldades acabam sendo mais claras, porque é impossível, em sala de aula, encaixar todo mundo no mesmo quadradinho, no mesmo formatinho, e vai ser impossível também na aula online, né? E aí eu gostaria da gente começar a falar um pouquinho dessa aula online. Em relação à educação infantil, em relação ao Fundamental 1, em relação ao Fundamental 2 e ao médio, nós temos aí abordagens diferentes, né? O que você tem visto aí no seu dia a dia? Eu queria só comentar uma coisa que você falou da formação dos professores. Quando eu era jovem, fiz vestibular, eu fiz vestibular para letras, né? E eu não fiz a licenciatura na época, eu fiz só o bacharelado. Eu fiz a pedagogia recentemente já, com 3 filhos já. Nicole nasceu no meio do curso. Então, eu estudei a pedagogia recentemente. E garanto para você que tudo isso que eu estou falando está lá. O problema é o seguinte, o professor não aprendeu assim na escola. Então, às vezes, não acredita. A gente leu os livros do Paulo Freire, o método de alfabetização totalmente conectado com a realidade do aluno. Não adianta você falar de um assunto que o aluno não faz a menor ideia do que é, não tem conexão nenhuma com a realidade dele, algum vínculo com o que ele já sabe, você tem que fazer. Né? A gente tem aulas práticas, seminário, a gente aprende a fazer um monte de coisa muito legal, jogo de matemática, muita atividade para inclusão, né? Os cursos de licenciatura agora têm disciplinas obrigatórias de inclusão. Eu estudei Libras, eu estudei vários tipos de transtornos, várias necessidades especiais, né? Altas habilidades, tudo isso está no currículo da faculdade, Fabi. Não pensa que é problema na formação, não. O problema vem depois, porque a pessoa não acredita em botar aquilo em prática, ou os pais vão reclamar que uma aula que o aluno está descalço, as mesas estão em círculo, está todo mundo no meio, dançando um forró, e depois lê uma literatura de cordel, e aí o menino vai para casa, tem que escrever um cordel, aí apresenta com o outro, e tá, acha que aquilo não é aula. Mas aquilo ensina muito mais, porque a criança está construindo conhecimento. É só você ver a Feira de Ciências, que ainda é um resquício, né, que ainda tem aí nas escolas do construtivismo. O aluno vai atrás, ele pesquisa, aí faz um monte de reunião de grupo, aí quando é na casa da gente ainda tem um lanche, aí tem uns que ficam até mais tarde, a mãe não pode buscar, vem no outro dia, aquela confusão. É uma mobilização para o aprendizado, e o aluno jamais vai esquecer aquilo dali. Eu lembro da Feira de Ciências que eu fiz no 3º ano, quando eu tinha 8 anos, eu falei da caatinga, eu lembro de tudo até hoje. Eu construí um cacto de isopor, né? Então, eu acho assim, tem essa questão, né? Embora esteja na formação, muitos professores não acreditam, continuam repetindo o modelo em que nós estudamos. Tem os professores que param de estudar, e aí por vários motivos, né? Até porque tem gente que trabalha em turno de manhã, de tarde, de noite, e final de semana corrigindo prova, né? Meus pais são professores, na minha família tem muitos professores, e eu conheço várias realidades, né? Tenho vários colegas o professor também. Não tem a valorização adequada, né, no nosso país. Sim, com certeza. E tem também aquilo que você falou da liberdade do professor na escola. Porque, aquilo que eu falei, o professor maluquinho, os pais vão logo reclamar. Esse professor não dá aula, não? Um dia é passeio, o outro dia é dança, aí mandou para fazer uma música. Mas é como as crianças aprendem, como gostam, brincando. Mas aí os pais vão cair de pau na escola e a escola não peita. Porque tem escola que peita. Não, aqui é assim, não gostou, né? Vai fazer o quê? Né? Ou explica, né, didaticamente
as teorias. Acontece isso muito na alfabetização, né? Que chega no primeiro ano e começa aquele negócio. Ai, meu filho já tá lendo. Ai, fulaninho já lê desde 4 anos. E não sei o quê, o meu não tá lendo. Eu acho que é o ano assim que fica mais crítica, né? Essa situação. Aí eu me lembro da coordenadora de uma escola que minhas filhas estudaram. Ela chegou lá na frente e ela explicou toda a teoria que embasava o processo de alfabetização da escola. Citou nominalmente Emília Ferreiro, que é uma das teóricas mais importantes da alfabetização, e explicou por A mais B que não era bem assim, que não, o primeiro ano a criança não exatamente vai aprender a ler até o final do ano, não existe um prazo, é um processo, né? Que na verdade a criança no primeiro ano, já mudei de assunto, o que a gente estava falando mesmo? Não, fica tranquila, é isso mesmo. Não, é que cada um tem seu tempo, muito. né? Você tem 4. Aqui em casa, por exemplo, um leu no início do pré-2, o outro leu mais pro final do primeiro ano. Então, assim, cada criança tem sua fase, cada criança vai ter seu modo de aprender. Sim, eu imagino que você tenha vivenciado isso também, né? Não, e principalmente em relação à alfabetização, por isso que eu gosto de dar esse exemplo. O menino escreve o nome dele na folha, meu Deus, está escrevendo. Aí lê o letreiro da Coca-Cola, Jesus, está lendo. O problema é que, assim, depois disso, aí ninguém mais lê para criança. Ninguém mais lê para... Não, fulaninho já sabe ler, dá o livro pro menino. Aí o menino vai ler. Era uma vez... Ele não está alfabetizado ainda, tem que continuar lendo para ele, tem que continuar... botando ele para ler mais para ele, até que essa troca vá se, né, você vai ouvindo mais e lendo menos. Por isso que as crianças de 5º ano não gostam de ler, porque desde o primeiro ano pararam de ler para elas. E elas pegam o ranço da história, porque quando um adulto está lendo, tem a entonação. Eu, então, adoro fazer as vozes dos personagens. Perde o prazer. Por quê? Porque aí a mãe e o pai acham que está completando lá a palavra boneca, que aprendeu a ler. Não é um processo. Mas vai falar isso na reunião de pais. Você falou de um ponto muito importante, então, que é a responsabilidade de nós, pais, também confiarmos na escola, né? A Francine fez um comentário aqui que eu acho que é fundamental a gente colocar. Deixa eu pegar aqui. Não tá aparecendo pra gente. Aí, então, seus técnicos estão te ajudando aí, né? Estão tentando ver se você aparece. A Francine falou assim, pois é, isso me causa muita estranheza. Pais que escolhem a escola e ficam reclamando como se executa a pedagogia que norteia a própria escola. Também acho fundamental isso. Eu acho que, assim, a gente precisa... Ai, você começou a aparecer! Pois é, olha só, eu tive que me render... Entrei aqui em casa, que eu dou aula na minha varanda, né? Você sabe, não sei se todo mundo que está aí sabe. E eu tenho uma internet só para mim, porque a maioria dos meus alunos tem plataforma já da escola e tal. E eu dou aula lá. Aí quando eu vou fazer a live, eu fico lá, né? Para dar atenção, porque aqui dentro está o pau tá comendo aqui na sala, né? Uma vendo televisão, a outra fazendo uma cabana. O que é isso aí? Prato aqui, já estão comendo. Aí eu tive que vir para outra internet. É assim mesmo. Então, mas então, Carol, peraí que eu vou me ajeitar. Eu estava falando e acrescentei aí com a gatinha aí, com que a Francine colocou aqui pra gente. Tem alguma musiquinha aí tocando no fundo. É a minha parceira aqui. Leva ela pra fora. Tá, pode aparecer. Vem, pode aparecer, claro que pode aparecer. Diana. Daqui a pouco, é porque os meus a gente faz uns combinados assim. Vem, rapidinho, porque ai, isso que aqui linda. tem tempo. Blanca. São 4, gente, 4 meninas. Quer aparecer também, Nicole? Olha que delícia! Entra aí, todo mundo agora. Ai, gente, alguém dá um print. Ai, meu Deus, dá um print aí, gente. Vida real, vida real. Ai!
esperar? Pode. Vamos para lá agora, para a gente terminar aqui, porque tem tempo, senão a gente não consegue falar as coisas que a gente queria falar. E aí, Carol, a gente estava falando... Mas fala, você ia falar que a Francine comentou. A gente estava falando que a Francine tinha comentado, né? Sobre esse norte que a escola traça, que é uma pedagogia, e que uma vez que a gente escolhe a escola, a gente precisa acreditar nessa pedagogia, né? No caso da alfabetização, eu sei que existem muitas angústias, porque é um período difícil, né, de aprendizagem, que os pais ficam muito angustiados com a leitura e com a escrita, né? E eu fico imaginando nesse período de pandemia. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da troca das famílias com a escola, dessa confiança, e também da questão da alfabetização nesse período de pandemia. Olha, eu acho que questão de confiança, meu marido uma vez falou uma coisa pra mim, quando a gente estava namorando ainda. Ele falou pra mim assim, ou confia ou não confia. Não existe meio termo, né? E é uma frase que eu falo até hoje, né? Falo pra ele e é uma coisa que eu peguei pra mim. Às vezes eu até me sinto um pouco ingênua, assim. Aí ele fala assim, você acredita muito nas pessoas. Mas a teoria é essa, né? Então eu acho assim, o principal é você estar numa escola, nem sempre isso é possível, tá? Aqui entra aquela história da realidade de cada um, né? Se eu pudesse, eu estaria morando em Portugal, minhas filhas estudando na escola da Ponte, que é meu sonho de escola, né? Se tiver pedagogas aí, sabem do que eu tô falando. Mas, assim, a gente tem que ver dentro da nossa realidade, aquela escola que atende mais, sintoniza mais com a gente, né? Aqui na cidade as pessoas perguntam muito, a escola tal é boa, né? Que você conhece todas as escolas. Não tem como eu responder. A escola é boa para mim, não é para você. Né? Talvez eu ache que a escola é maravilhosa, mas não posso pagar, e depois eu entro lá e não gosto. Né? Tem alunos entrando e saindo de todas as escolas. Né? E eu acho assim, uma coisa muito importante em relação à escola, não só essa sintonia, mas é o contato que você tem com a escola. Me preocupa muito a escola que você chega para conversar e nunca ninguém pode te atender. Pede para marcar, depois você vai. Não, depois eu falo, eu mando. Eu fico até arrepiada se eu falar. Quer me matar isso? Olha, eu queria conversar sobre o fulaninho. Vou agendar, tá bom. Eu vou mandar na agenda. Uma semana depois o negócio não veio. Que é isso, gente? Ignorou totalmente o meu problema, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, especificamente em relação à alfabetização, eu sempre gostei muito de ler sobre criação de filhos, né? Eu sou mãe há 20 anos. Nem parece, né? Olha, meu carinho. Eu tenho uma filha na faculdade já. E eu sempre gostei muito de ler sobre educação, e ler sobre criança. Eu gosto muito. Eu só trabalho com criança, não trabalho com adulto. Né? Porque a criança ela tem uma espontaneidade, ela tem uma coerência que o adulto deixa de ter. Aquilo que a gente estava falando do sentimento, né? Se ela não gosta da pessoa, é ruim, ela não vai beijar, não adianta, dá um beijo no titio. Se ela não gostar, ela não vai. Se você der um presente que ela não gostar, ela diz que não gostou, é muito maravilhoso isso, né? Melhor tipo de gente é criança. Então, eu acho assim, em relação à alfabetização, a gente precisa chegar na escola e perguntar como que é a proposta da escola. Pode perguntar. O pessoal tem uma coisa que se chama PPP. Projeto Político Pedagógico. Toda escola tem. Senta lá, antes de você matricular, ou se você já está, mas está com algum problema, senta lá e vamos olhar como é que isso vai se dar, como é que é na prática, né? A alfabetização, ela já passou por vários momentos, né? Ainda tem escolas que usam cartilha, que é uma das coisas mais antigas de se usar. Né? O método assim mais repetitivo, mas tem gente que aprende por repetição. Não estou assim diminuindo, não. Mas para a gente atingir o maior número de perfis que tem dentro da sala de aula, o ideal, e aí não só na alfabetização, mas também nas outras séries, é que as atividades sejam diversificadas. Essa é a chave do aluno achar aquilo interessante. Né? Porque se o cara é da música e um dia você apresenta uma música, aquele dia vai ser para ele a aula. Né? Se a criança é mais visual,
No dia que você trabalhar com cores, com mural, com coisas interativas, né? Agora tem essa lousa interativa, uma coisa maravilhosa, mas que se não for bem usada vai virar uma palestra com PowerPoint na parede e é um saco, né? Então, se é uma criança mais do concreto, né? Você leva jogos para a sala e não pense que eu estou falando só de criança pequena não, hein? Tem jogos matemáticos, por exemplo, complexos que dá para usar até na faculdade. Inclusive, um daqueles seminários que eu mencionei do curso de pedagogia é só sobre gamificação, que é uma palavra que está na internet. Olha, aí, Carol, ó, todo lado. vou trazer um relato procurar aqui dessa semana. Essa semana eu registrei na escola um elogio, porque eu acho que a gente tem que registrar crítica, mas também elogio, né? Eu acho que é isso. Eu acho que eu, pelo menos, sou talvez intitulada mãe chata, porque sou a mãe presente, que sempre reclamo. Mas sou também... dessas. Minha filha vai falar aqui que eu sou mãe de porta de escola. Quando tem que elogiar, eu elogio. E uma das coisas que a escola fez, como forma de fixação de conteúdo e também de avaliação da aprendizagem das crianças, foi um jogo através do site Kahoot. Não sei se você conhece. Gente, isso para o pequeno de 8 anos, como que isso fez diferença? As crianças estavam numa animação, então aquilo era uma grande competição, mas no fundo uma grande diversão. E aí a professora também concorria, falava, olha, professora, você vai ser café com leite, a coordenadora também, né? Então, assim, eu acho que é isso, quando você diversifica, você não fica só naquela aula palestra, né? Não fica... É chato na faculdade, como que não vai ser para uma criança, né? Mas funciona para algumas pessoas, né? O problema é que quando você não diversifica, você fica sempre dando aula para aquele aluninho ali. É um dos motivos, por exemplo, de certos perfis de pessoa serem o nerd da sala, né? Na minha época chamava o CDF, agora eles chamam de 01, o 01 da sala. Por quê? O que é o 01 da sala? Provavelmente, né, é uma pessoa que aprende bem naquele formato. Né? Ouvir, anotar, ou então tem uma excelente memória auditiva, né? Aprendizado pela audição, né? Que o professor fala pra caramba no ouvido deles, né? Outros não, ficam desesperados porque o professor não escreve. O professor não escreve nada no quadro e eles não conseguem anotar enquanto o professor fala. Então, se você sempre dá a aula igual, do mesmo jeito, você só vai atingir positivamente as pessoas que aprendem bem daquele jeito, né? Por isso que a educação infantil ela é muito mais interessante do que o resto todo da escola, né? Porque tem escola que chega no fundamental, não tem mais aula de artes, que as crianças amam, né? O que está salvando a nossa sanidade mental na quarentena? É a arte, é música, é filme, é série do Netflix, é a gente fazendo algum artesanato. Quando a gente está surtando, a gente vai para a arte, né? E a arte sai da escola com uma naturalidade assim absurda, né? Tudo vai virando. A cada ano que a criança passa, parece que sai um tempo de artes, entra um de matemática. Sai um de música, entra um de português. Sai sei lá, tem escolas que tem agora programa de desenvolvimento emocional, né? Essas coisas. Aí chega no ensino médio, aí tira isso. No ensino médio, então, às vezes não tem nem educação física. Não tem nem quadra. Porque tem escola que só tem ensino médio, só tem um prédio. Né? No Rio tem muito. E aí depois... O ensino médio num prédio comercial, nem E aí depois a gente esporte. cria uma geração de ansiosos. Com crianças com a saúde mental abalada, adolescentes com saúde mental abalada. Eu vivencio isso muito na faculdade, né? Chegam crianças pré-adolescentes, adolescentes, na verdade, que não conseguem lidar com frustração, não conseguem lidar com a vida. Né? Então, assim, eu acho que conteúdo, né, Carol, a gente acha hoje na internet, a gente acha em qualquer lugar. Eu acho que a aprendizagem... Exatamente, o papel do professor A aprendizagem mudou é uma coisa muito maior, né? Envolve uma série de outros fatores. Com né? certeza, com certeza. Eu falo isso muito para as crianças, às vezes estou fazendo com eles alguma revisão, alguma coisa, aí aparece um negócio lá, eu falo, ih, gente, o que é isso? Vamos ver no Google. Aí eles falam, tia, vai ver no Google. Claro, ué. Eu não estou aqui para dar informação para você. O papel do professor não é mais esse. E o professor que acha
que ele sabe tudo, todo conhecimento importante emana dele, e ele é a figura principal da sala de aula, tá totalmente desatualizado. Aí depois a culpa é do Vai aluno, estudar, né? porque tá fora. Sempre. Sempre a culpa é do aluno, e aí isso sobrecai na família, né? Porque aí recebe aquela culpa junto. Aí existe uma cobrança do aluno. Olha aí, ó, isso aí é um problema, tá com problema aí você. Aí começa, vai no neuro, vai não sei aonde, começa a buscar uma placa para botar na cabecinha dele, no pescocinho, para dizer, ó, é por causa disso aqui, ó, é essa sigla aqui. É o que mais tem, infelizmente. E aí, quando a gente começa a repensar, não só... aí, às vezes, você não pode mudar de escola, né? Por exemplo, você tem que repensar aquilo que a gente estava falando no início. O teu olhar sobre a aprendizagem, né? Se eu não posso tirar de uma escola tradicional e botar numa escola que eu acho que vai dar mais certo, o que eu posso oferecer para essa criança, além da escola? Né? Porque ela tem que estudar, né? Naquela live que eu fiz com a Camila, até o pessoal estava falando homeschooling, não sei o quê. Homeschooling no Brasil é até crime, não pode. Você não pode deixar um filho fora da escola. Mesmo eu, por exemplo, que sou pedagoga, não posso fazer isso. Né? É um direito da criança estar na verdade, na escola. a exigência é a partir de primeiro ano, não é isso? E aí, muitos pais têm retirado as crianças de educação infantil, até de pré-2 da escola, nesse período de pandemia. O que eu não sei, assim, depois eu queria te ouvir sobre isso, sobre os reflexos depois, futuros de uma criança, por exemplo, de pré-2, que ano que vem vai estar num primeiro ano de alfabetização, se isso realmente não vai acabar sendo comprometido. Eu acho assim, as pessoas que estão tirando da educação infantil, eu acho que é mais por uma questão de não ser possível para todo mundo seguir com a atividade escolar agora. Por exemplo, a educação infantil, muitas escolas já oferecem conteúdos em folhinha, exercício para fazer na folhinha, cobrir palavras, não sei o quê. Mas dão uma ênfase a isso que não é a ênfase da educação infantil. Educação infantil, a ênfase é coordenação motora, socialização, né? Atividades lúdicas. E isso é imprescindível que seja feito primordialmente presencialmente, né? Fica difícil realmente você fazer isso por videochamada, né? Então fica uma coisa muito limitada e eu acho que muitas pessoas estão tirando por causa disso, por questões financeiras também, né? Claro. Mas na educação infantil, eu acho, e até a minha filha tá com 3 anos, né? A Nicole, ela entrou na escolinha agora, coitada, entrou, já acabou. Ela estava adorando. E a escola manda as folhinhas para ela fazer. Não tá nem aí, ela nem liga. Às vezes ela rabisca a folha toda. E, eu também nem tô nem aí. Quando é a professora dela no vídeo contando uma história, aí ela quer ver. Aí tem semana que vem, eles mandam um vídeo, né, com uma atividade pra gente fazer, uma sugestão, até coisas bem interessantes, com objetos em casa, né? Ou então tinha um dia que era uma receita. Achei até bem razoável. Mas quando não é a professora dela, ela não quer ver. Que existe uma ligação, que é afetiva, né? A coisa mais importante nesse momento é essa. Aqui na nossa cidade, São Pedro da Aldeia, eu fiquei sabendo que algumas pessoas trocaram as crianças de escola agora, na pandemia, porque era uma escola que não tinha aula ao vivo. E a outra escola já tinha aula ao vivo e teve gente que trocou. A minha maior preocupação nesse momento, em relação às minhas filhas, e eu sempre converso isso com as famílias que eu atendo, é o vínculo. Só sobrou o vínculo. Então, eu fiquei, na hora assim que eu fiquei sabendo, eu fiquei com peninha, sabe, das crianças. Porque imagina, já estamos nessa situação bizarra, né, de pandemia. Um negócio muito... nenhum filme de ficção, nem o próprio filme Pandemia, né, mostra tanto a nossa realidade que está acontecendo agora, né? Até muitas escolas estão indicando. Mas eu fico pensando assim, uma criança de 4º ano, por exemplo,
Um dia tá em casa, recebendo as folhinhas da escola e tal, talvez fale com um amiguinho ou outro pelo WhatsApp, né? No dia seguinte, o moleque tem aula a manhã inteira, numa sala de aula virtual, que ele olha um monte de quadradinho, ele não conhece ninguém. A professora ele nunca viu na vida. Imagina a cabeça dessa criança. Vai ser mais difícil, eu acho. Vamos falar então dessa questão da aula virtual. Tem aqui, o Amor Tem Quatro Letras, falou assim: Carol, poderia falar como que você vê os impactos nas crianças do despreparo da instituição de educação online, que devido à pandemia teve que ser implementada sem um planejamento de conteúdo para essa mídia, né? Porque existia um planejamento, ele teve que ser, pelo menos, revisto. Se não foi, como ficou isso tudo, né? Olha, eu tenho alguns colegas que são professores e conheço, assim, bem... Tenho 2 amigos próximos que são coordenadores, pude acompanhar alguns processos. E na escola das minhas filhas também é uma escola que eu tenho muito acesso. Eu sou igual a você também, eu sou aquela que elogia, reclama, mas eu estou sempre lá e eles sempre podem contar comigo, né? Então, eu acompanhei, assim, bem de perto 3 escolas, né? E lembrando, assim, que a gente está falando de escolas particulares, né? Porque a rede pública aqui da cidade tem uma plataforma, até comentei no início, mas é uma outra forma de gestão, né? Então, o que aconteceu? Eu vi várias realidades, né? Não só dessas que eu acompanho, mas das escolas dos meus alunos, que já eram meus alunos, né? Eu acho que eu tenho alunos de umas 10 escolas diferentes. Algumas escolas correram muito para apresentar alguma coisa. E aí, nesse alguma coisa, veio qualquer coisa também. Teve videoaula, assim, estranha, né? Mas eu acho até que numa ânsia de dar uma resposta aos pais, sabe? E eu sou muito assim... eu sou filha de 2 professores. Meu avô, um dos meus avós era professor. Tem muitos professores na minha família. Tenho primos que são professores, enfim. E é uma classe, assim, que eu tenho muita empatia. Sempre tive, né? Eu não sou aquela mãe que fica no grupinho de WhatsApp metendo pau na professora. Não sou essa. Eu sou aquela que tenta sinalizar. Se eu vejo uma coisa errada no trabalho, eu mando uma mensagem para a escola e aviso. Sabe? Eu tento sempre contribuir. E eu vi, assim, que... Não sei se vocês lembram. Foi numa sexta-feira à noite que o governador do Rio falou. Eu estava assistindo na Globo News, eu estava entre um atendimento e outro. Falou que ia fechar as escolas sexta à noite. Então, assim, eu imagino um surto dos coordenadores assistindo aquilo, né? As crianças inicialmente achavam que iam ficar de férias, porque falaram no início que foi ótimo, inicialmente né? foi isso, né? Que a ideia era essa, trocar as férias de julho por 15 dias de suspensão das aulas. A ideia era essa. Porém, algumas escolas correram para apresentar alguma coisa. E como você falou, o planejamento da escola, ele é feito no ano anterior. E cada dia está planejado. Uma escola deve ter, uma escola organizada, né? Deve ter o planejamento de tudo que vai acontecer, tanto que a gente recebe o calendário, né, no início do ano, a gente já recebe com os eventos mais importantes, mas às vezes vem até calendário de prova, tudo. Tá tudo planejado dia por dia, dos 200 dias letivos, criatura. Imagina, de repente, acabou, suspendeu. Eles tiveram que replanejar tudo. E aí, entra nesse bolo aí, quem já estava na plataforma, quem já tinha a plataforma, né? Na escola das minhas filhas já tinha a plataforma. Eles usam um sistema positivo. Então já tinha o aplicativo, eles já sabiam mexer, porque já vinha uma avaliaçãozinha, como se no final de cada módulo. Sei lá, acho que cada 3 módulos, sei lá, você entra no aplicativo e responde umas perguntas. Alguém tá ligando, amor? Ah, tá. Alguém está me ligando. Tia Paty. Não é tia Paty, não. Leva lá pro papai. É minha cunhada. Mas já tinha alguma coisa, né? Já tinha a plataforma. Tinha escola que não tinha plataforma. E aí teve que se virar. Estão se virando com o Google Meet, com o Google Classroom,
Agora tem o... Hangout Meet, né? Esqueci o nome. Teve escola que comprou sistema agora, teve escola que entrou em sistema agora, não tinha, né? Tem escola que tem o sistema, mas não queria usar. Aconteceu isso também. Queria botar os próprios professores para resolver e não deu, aí botou, enfim. Mas eu tento olhar assim, todo mundo fez o que achou que era melhor, sabe? É como eu vejo também a maternidade, né? Com certeza minhas filhas vão falar muito de mim na terapia quando elas forem adultas. Mas eu tento, assim, fazer sempre o melhor e sempre tento passar isso para elas, sabe? E que eu erro, às vezes eu erro, peço desculpa, né? Elas estão assistindo aí, podem falar se for mentira. Mas eu tento pensar assim, eu vi, assim, vídeos meio, assim, bizarros, mas eu acho que foi falha da escola também, né? Porque a diretora fala para mim assim, ó, Carol, tu vai ter que gravar uma aula de, sei lá, 20 minutos sobre o capítulo 8. Aí eu falo assim, cara, meu celular é horrível, o que eu faço? Aí ela, peraí, deixa eu ligar pro cara do TI, porque toda escola agora tem uma sala de informática. Então tem um nerd lá para você perguntar para ele. Eu não tenho microfone, a aula ficou com áudio horrível. Peraí. A escola vai ali e compra aqui demorou para ter esse fechamento do comércio não essencial. R$20, ó, esse fone que eu tô aqui, ó. R$20 e a escola tem que fornecer isso, é material de trabalho, né? Então eu acho que tem coisa que foi vacilo, mas assim, a gente está num momento muito difícil, né? Eu acho que quando a gente tem uma parceria legal com a escola, a gente precisa compreender essas coisas. E muito importante, dá um feedback, sabe? Olha, meu filho não quer assistir de jeito nenhum a videoaula, não quer. Pode conversar com a psicóloga da escola, né? Pode ser, inclusive, essa questão dele estar incomodado de estar vendo os amigos, mas não pode falar com eles. Tem aula que é todo mundo no mute, não pode falar, né? Aí teve uma escola, achei muito legal, que marcou uma reunião só para bagunça. Pô, sensacional, eles querem zonear o negócio. Claro, eles estão se vendo, não podem se falar? Pô, é cruel, né? Mas eu acho que a cada dia, né? Acho que, não sei se estou respondendo aí que a Tati perguntou. Tá todo mundo tentando aprender, né? Eu tenho acompanhado, assim, a cada semana eu vejo que a programação vem mais organizada. Eu acho que teve escola que exagerou um pouco e agora deu uma segurada. Teve escola que estava usando, assim, mandando um monte de PDF, agora resolveu usar formulário do Google para fazer múltipla escolha, né? A maioria já está apresentando prova, né, para Fundamental 1 e 2. Uma avaliação que vai ter que ser totalmente repensada, né? Como a gente estava falando antes, tem que ser. E tem até uma escola aqui em São Pedro que já avisou que a avaliação é com consulta. Na faculdade a gente sabe o que é isso, né? Impossível de ser feita. Eu sei que você faz isso com seus alunos. A minha normalmente é sem consulta, uma parte, e a outra parte com consulta. Sem consulta de múltipla escolha. E a discursiva com consulta. Eu faço 2 provas em uma. Isso é muito legal, porque desmistifica também um pouco, né? Tira esse peso da avaliação. Eu tive um problema grande com questão de múltipla escolha. Então, quando vinha aquele professor com uma prova só de múltipla escolha, aquilo para mim era morte. Então, eu acho que tem possibilidade do sujeito mostrar mais conhecimento com uma prova discursiva, né? Mas, Carol, a gente estava falando das grandes dificuldades que os alunos vêm enfrentando aí nessas aulas online, e eu acho que a gente tem que pensar também um lado positivo de tudo, né? Tem lado positivo? Você viu coisas positivas desse período online? Porque a gente não tem previsão de retorno, né? Apesar do prefeito do Rio falando um retorno agora em junho, né? A gente tem que lembrar que se a gente olha para outros países, a gente sabe que um dos últimos a regressar à atividade normal será a escola, porque as crianças normalmente possuem necessidade de contato físico, né? De socialização. Com certeza. E aí, claro, que a gente sabe que não vai ser tão cedo assim, tão simples assim. O que a gente pode tirar de bom disso tudo? Olha, eu acho um pouco cruel, assim, um certo discurso que eu tenho visto por aí, não só em relação à escola, mas em relação à pandemia em geral, que é um momento de que a humanidade tem a oportunidade de se melhorar,
que é uma coisa muito boa, ai, eu acho isso meio forçação, sabe? Porque tem gente morrendo, tem gente doente, tem gente na minha família que tá doente, e é muito pesado, é pesado. Eu não consigo fazer a poliana, não. Mas em relação à educação, né, específica, mas com certeza todos nós sairemos transformados, a humanidade vai sobreviver, vai ter baixa, né? Nós já passamos na Segunda Guerra Mundial, morreram mais de, 30 milhões de pessoas, a humanidade sobreviveu, mas também depois da Segunda Guerra Mundial que surgiu a ONU, por exemplo. Com certeza. Não é? É um momento de rever conceitos, né? Não sei se tirar coisas boas, mas com certeza está sendo um momento... Ai, minha aluna, Gigi! De rever conceitos. E a escola está fazendo isso. Eu acho, uma coisa que eu acho que vai acontecer, muita coisa online vai ficar. Eu acho que o ensino à distância, que eu já tinha experimentado, né, na pós-graduação que eu fiz agora, e um pouco na graduação, porque eu fiz pedagogia na UERJ, mas através do consórcio CEDERJ, né, que é um consórcio entre todas as universidades públicas do estado, e é um curso semipresencial. Então é assim, a gente tem aula, tem professores maravilhosos, o Polo de São Pedro aqui, professoras maravilhosas, mas a presença não é obrigatória, né? E aconteceu assim, de eu assistir aula sozinha, eu sempre ia, adorava. Eu adoro o contato, sou igual criança de educação infantil. E eu estou fazendo agora uma pós-graduação em educação à distância. Por causa desse momento e porque eu acho que no futuro cada vez mais coisa vai migrar para a internet. Porque não existe por que não, né? Nada vai substituir o contato, nada substitui uma aula presencial. Não é substituir, mas é diversificar. E vou dizer, eu tenho alunos que eu já atendia desde o ano passado, que estão se saindo melhor na escola agora do que antes. Olha aí a questão da diversificação, né? Tem gente que eu sou a louca, tem uma prima que ela fala que ela é abracenta. Eu sou abracenta, a pessoa chega perto de mim, eu abraço. Assim. E no dia que a gente se encontrar, porque a gente só se conhece pela telinha, né? Eu vou te dar um abraço. E nossa, eu vi, Carol, assim, vi uma que cena ontem que me cortou o coração. Uma volta às aulas na China, a professora toda encapotada, parecia, sabe, capa de chuva, assim, a criança também, aquele abraço gostoso. Eu fico imaginando como não abraçar no retorno às aulas, é impossível. Até por isso vai ser perigoso voltar às aulas com as crianças, né? Para eles lembrarem dessas coisas. O jogo do bebê, gente. O jogo do bebê, mas cuidado. Tá bom. Pede pro papai ajudar você, tá? Carol, mas olha, eu sei que, na verdade, eu acho que alguns pais relataram aqui, o Benedito, por exemplo, um colega de trabalho, relatou que o filho dele está em período de alfabetização e que está conseguindo, através das aulas online, ainda acompanhar e que está rendendo. A Jaque também falou aqui que o filho aprendeu a ler também com plataformas digitais e que ela se espantou com isso. O meu pequeno também teve essa experiência com vídeos de YouTube em relação à aprendizagem alfabética, né? Com músicas, e aí da noite para o dia ele acabou pegando. Cada criança tem uma realidade, cada um no seu ritmo. E a gente sabe que nesse momento também é um desafio para as famílias e para os professores e para a escola, né? A Francine relatou aqui também que teve que buscar muito a escola para dialogar. E aí você sabe o nome da pessoa, que é o Amor Tem 4 letras. Por isso que eu estou falando do Amor Tem 4... Tati, né? A Tati falando que, para além dessa tecnologia, né, a gente precisa dialogar com o conteúdo, com essa realidade das crianças em isolamento, que não é uma coisa tão fácil assim, né? Então, eu acho que a gente pode, já caminhando para o final, o papo está muito gostoso, mas antes que o Instagram nos derrube, falar de 2 pontos eu acho que fundamentais. Falar sobre essa questão desse diálogo do conteúdo com a realidade das crianças e também falar sobre esse ponto fundamental da escola estar aberta para receber
críticas construtivas, angústia dos pais nesse momento, né? E eu acho que é isso, eu não vejo como ter filhos numa escola em que eu não tenha possibilidade de diálogo, assim, eu não conseguiria essa possibilidade, né? Então, eu acho que é importante falar sobre isso nesse momento. Mas isso que você estava falando, até as pessoas que falaram que as crianças estão conseguindo acompanhar, é a mesma questão da sala de aula, né? Tem crianças que vão acompanhar bem na sala de aula, assim como agora é um novo formato e vai encaixar para algumas pessoas e não vai encaixar para outras, né? É isso que a gente precisa ter sempre em mente, né? Quando a criança, eu tenho Ah, não, apagou. Eu tinha um quadro aqui que tinha escrito de giz assim: você não é a nota da prova. Eu tenho até uma camisa que eu uso no Dia dos Professores que tem essa frase. A gente precisa lembrar sempre que a escola tradicional privilegia determinados conhecimentos, privilegia determinadas formas de ensinar, até porque o professor da escola tradicional geralmente é ele que fica falando, então é ensinar, não é o processo ensino-aprendizagem, que é uma coisa dinâmica, contínua e de mão dupla, né? E outra coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: cada um é um ser humaninho, né? Talvez, e aí vou falar dos casos que eu conheço, tem crianças que não estão conseguindo. Educação infantil, a maioria não está conseguindo acompanhar, não se sente interessada. E tá tudo bem, gente. E acho que esse é o mais Diminuir importante. as expectativas, tá né? Bem. Sim, até no cenário, né, anterior, não vou dizer normal, né, porque não sei o que é normal. Tem criança que não consegue acompanhar, e tá tudo bem também, porque é uma individualidade, continua sendo a mesma situação. Só que agora é um novo formato, é um formato que vai encaixar para A, B, C e D, e não vai encaixar para o F, G, H, igual a sala de aula. Eu sinto que quer se buscar a justificativa de que é a aula online o grande vilão da história de não se conseguir acompanhar determinado conteúdo, determinada turma, determinado tipo de aprendizagem. E ao invés da gente entender que muitas vezes é uma individualidade que naquele formato vai ser impossível, né? Ou também, assim, eu tenho sugerido, né? Eu tive conversando essa semana com 2 famílias com crianças da educação infantil. Tentar uma outra abordagem, por exemplo, ao invés, não sei, né? Assim, tem milhares de variáveis, né? Por isso que eu faço sempre o trabalho individual. Não sabemos como é a rotina da casa. Eu tenho uma aluna que a mãe é enfermeira e o pai é médico, né? Quem sabe da vida escolar dela sou eu. Então você imagina que é uma situação totalmente, assim, ela fazendo o mínimo já está ótimo, né? Fora o impacto que é o peso dessa situação nessa família, né? Eles estão pensando já em ficar em outra casa, enfim, muitas variáveis. Mas talvez, ao invés de vamos assistir aula, ou tá na hora da aula, tem que ficar sentado, olha lá, vamos dar uma olhadinha, vê se você acha fulaninha. E aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. É um vínculo, sabe? Ah, vamos ver se você acha a fulana de tal. Aqui, quem é essa daqui? Pode ser um começo ou não, pode dar super errado, a criança não querer olhar, porque eu tenho assistido muito lives do Rossandro Kinsley, eu não sei falar o sobrenome dele, mas todo mundo sabe quem é, né? Ele fala muito disso. A gente precisa olhar para a criança e lembrar que ela também passa por processos. A gente está vivendo um processo meio de luto, né? E a criança também. A escola, como ela conhecia, morreu um pouco, né? Porque ela não tem a noção, às vezes, que a gente tem que uma hora vai acabar, beleza, alguém vai inventar uma vacina. Mas na cabeça da criança isso é uma coisa muito abstrata, né? Uma mãe falou isso pra mim, que ela falou assim, vamos assistir aula. A menina ficou empolgadíssima, tomou banho, ela achou que ia pra escola. Ela não passou pela cabeça dela que assistir aula era olhar pro computador. Aí ela olhou, não, claro, eu também não ia querer, nada a ver. Entendo totalmente, apoio. E o papel das mães, Carol, nesse momento, assim, falando de maternidade, assim,
A mãe não é a educadora. A mãe tem os instintos delas para educar nos formatos que ela imagina que seja o ideal, mas ela não é a professora. Qual é o papel da mãe? Da responsável, certíssimo, né? isso que você falou. Nessa mediação aí, na hora da aula online, principalmente para criança aí de Fundamental 1, né? Olha, parece assim que às vezes eu fico assim, parece que eu tô fugindo do assunto, mas não é. Eu vou voltar na questão da individualidade, da realidade de cada casa, de cada família, sabe? Eu tive, depois daquela live da Camila, uma mãe me procurou, aí ela falou que ela tem um no 6º ano, um no 7º ano, os dois estudam de manhã, a internet cai, não consegue assistir a videoaula, aí um dia um assiste, outro dia o outro assiste, aí o dia que o outro não assiste, aí tem que correr atrás do WhatsApp para ver o que foi a aula e não sei o que a escola não grava a aula. Gente, parem de se cobrar, não é o momento de se cobrar, a mãe não vai virar professora agora, eu que sou professora não estou dando conta do negócio aqui, né? Eu ajudo no que elas podem, elas já estavam num ritmo tem uma no 5º ano e uma no 6º, né? Elas já tinham um ritmo de estudo, tem dia que vai, tem dia que não vai, tem, como eu falei, né? Tem semana que não vai. E assim, eu acho que a gente tem sempre que ter em mente duas coisas. A gente tem a nossa própria vida, só a gente sabe da nossa realidade, sabe? A escola manda um trabalho por dia, 5 provas por semana, entregar um vídeo plantando bananeira, não sei o que. Pô, tem gente que não vai fazer, sabe? Tem gente que tá trabalhando em casa, numa loucura, né? Que eu já trabalho na minha casa, mas eu tinha a minha tarde livre, porque a pequenininha ia pra escola. De manhã era bem tranquilo, porque fica só a pequena, as duas estão na escola. À noite, geral em casa, uma confusão. Então, para mim, que já estou acostumada a trabalhar em casa, mudou totalmente. Imagina para quem está fazendo um trabalho em casa agora, que nem é home office, né? Porque o home office é uma coisa estruturada, planejada, né? Com as crianças indo para a escola normal. É um trabalho em casa, né? Até o Rossandro falou isso ontem, bem importante pontuar. E, assim, do mesmo jeito que está todo mundo tentando fazer o seu melhor, como profissional, tente fazer o seu melhor como mãe. E o seu melhor, assim, é o seu melhor mesmo. É aquilo que você consegue. Né? A gente teve dia... Eu nunca pedi tanta pizza na minha vida. Porque, cara, é muito exaustivo. E tem dia que não dá. Né? Eu peço um mantra, não dá pra ser perfeito em 10 minutos. É incrível. Porque a gente tira o... Não, já desisti há muito tempo. Eu também, já há bastante desisti. tempo. Quando olha só, mamãe não é dava, eu escuto muito, nem das minhas filhas não, eu escuto de outras mães falarem assim, Carol, você tem 4 filhos, não sei como é que você dá conta. Eu falo, amiga, não dou. Não dou. E tudo bem, e a vida beleza. A gente vai equilibrando. Carol, nós vamos ser tranquilamente. Nem sei em quanto tempo, porque eu caí, voltei, já tô meio angustiada, assim, tentando, né? Queria ficar muito conversando mais tempo com você. Queria mandar um beijo para a Karine, minha amiga aqui, que está falando também sobre a importância desse período. A gente também está conversando sobre esses assuntos, né? A Francine, Benedito também, que fala aqui que se em situações normais eu já achava que deveríamos desmistificar essa paranoia de progressão ano a ano, quanto mais agora, cada um no seu ritmo e nas suas possibilidades, sem essa exacerbação de cobrança. Eu queria deixar uma fala, que nós temos um formato de um padrão, que a Júnia até citou mais cedo, né? De um padrão de sucesso. E eu acho que a gente precisa questionar todos os nossos dias o que é esse sucesso. Né? Qualquer padrão, né? A gente tem que questionar qualquer padrão. Mas esse padrão mercadológico de sucesso, né? E que eu acho que a gente olha para a aprovação, vestibular, 27 segundos.
Eu queria deixar. Gente, vamos destruir os padrões. Pois é, eu queria acabar os fechar padrões. só Mensagem falando final. isso, não vai dar, a gente vai ter que fechar. Pessoal, obrigada. Carol, vamos ter que marcar muitas outras. Beijo Muito grande. bom. Vamos. Amei.